Olá, pessoas. Meu nome é Paula e está começando mais uma aula do Pintando Saúde. Hoje, pretendo falar resumidamente sobre o sangue. Esse vídeo vai conter informações básicas, mas que vão te levar a uma compreensão geral e obter uma noção do que vai estudar na matéria de hematologia. Por isso, vai servir muito para aquelas pessoas que irão iniciar algum curso na área de saúde ou aquelas pessoas que não vão iniciar algum curso na área de saúde, mas são curiosas ou necessitam dessa informação. Então, vamos lá. O sangue é um tecido presente nos corpos de todos os animais. Portanto, ele demanda várias funções vitais do organismo. A principal e a mais notável é chamada de manutenção metabólica, ou seja, o tecido sanguíneo atua no transporte de nutrientes, hormônios, anticorpos e dos demais metabólitos, substâncias ou corpúsculos, cujo transporte se faz necessário entre todos os tecidos do organismo. Além de ser essencial no transporte também do oxigênio e do gás carbônico, ele colabora na manutenção da temperatura corporal. A princípio, se mostra como uma mistura líquida e homogênea, e é assim que se encontra e se comporta dentro do organismo vivo. Porém, quando retirada das veias vasculares, ou seja, nossas veias e artérias, ao passar do tempo e pela densidade e afinidade molecular das diversas estruturas que nele existem, o sangue passa a ser uma mistura heterogênea, apresentando 3 fases bem distintas e de fácil percepção. A primeira é denominada como plasma, que aparenta ser a mais volumosa na maioria dos casos. A última é a porção eritrocitária, ou série vermelha, composta pelos glóbulos vermelhos. E a intermediária é a porção linfocitária, ou série branca, composta pelos glóbulos brancos. O plasma tem como principais componentes: primeiro, a água, que equivale a 91 a 92% do seu volume, que por ser o solvente universal, tem como função principal diluir as substâncias necessárias, tá? Em segundo, tem as proteínas, como a albumina, globulinas e fibrinogênio, que equivale aí a 7 a 8% de seu volume. São responsáveis pela homeostase, a defesa e também pela coagulação do sangue. E em terceiro, temos aí os íons, a glicose, lipídios, aminoácidos, vitaminas, hormônios e gases, que equivale aí a 1 a 2% de seu volume. São responsáveis pelo controle da pressão osmótica, equilíbrio do pH do sangue, etc. Já na série vermelha ou eritrocitária, o principal componente serão as hemácias ou eritrócitos, que são células totalmente diferenciadas. Sua principal característica estrutural é a anucleação, ou seja, elas não possuem núcleo. Suas bordas são côncavas e sua membrana se encontra várias proteínas e dentre elas a hemoglobina, que colabora ativamente na função da hemácia, portanto, de extrema importância. E sua função basicamente envolve o transporte do oxigênio e do gás carbônico. Na série branca ou leucocitária, seus principais componentes dessa vez serão os leucócitos, que são células responsáveis pela defesa de várias infecções, tanto bacterianas, virais ou até mesmo parasitárias, além de alergias e outros transtornos. Por sua vez, os leucócitos são divididos em 2 grandes grupos. Os granulócitos são aqueles que possuem grânulos, e os agranulócitos, que são aqueles que não possuem grânulos. Fazem parte dos granulócitos os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos. E fazem parte dos agranulócitos, os monócitos e os linfócitos. Os neutrófilos têm como principal característica estrutural a presença de núcleo segmentado, que em número pode chegar de 2 a 5 lobos, podendo ser assim chamado de células multilobadas ou multilobuladas. Seus grânulos na superfície de sua membrana são azurófilas. Então, é uma célula abundante no sangue
e tem função específica de fagocitar algumas partículas, ajudando assim o organismo a combater infecções bacterianas e fúngicas. Os basófilos são células raras no sangue, onde sua principal característica estrutural se apresenta no seu núcleo, em formato de caroço de feijão, e nos seus inúmeros grânulos relativamente grandes e de cor escurecida. Sua função específica envolve a hipersensibilidade imediata diante a processos alérgicos. Já os eosinófilos possuem uma bilobulação em seu núcleo e seus grânulos possuem uma aparência de areia espalhada de cor laranja bem característica da célula. Sua função específica envolve a defesa contra parasitas e estão associados também a processos alérgicos como a asma. Os monócitos são as maiores células comparadas às demais células presentes no sangue e sua função envolve a reposição de macrófagos tissulares que participam da fagocitose ativa. Ela regula as respostas inflamatórias. Ela apresenta os antígenos aos linfócitos, além de participar na regulação do estoque de ferro no sangue. E, por fim, os linfócitos, que são as menores células encontradas no sangue. Suas principais características estruturais envolvem, além do seu tamanho diminuto, a relação núcleo-citoplasma, onde o seu núcleo é tão escuro e tão grande que quase não se observa citoplasma na célula, porém ele está presente. Por sua vez, os linfócitos são divididos em três: os linfócitos T, linfócitos B e os linfócitos NK, ou natural killers. São divididos assim, além de apresentarem estruturas morfológicas diferenciadas, essas células contemplam funções distintas. Mas, em geral, os linfócitos têm como função a defesa de infecções, principalmente virais, reconhecimento de inúmeros antígenos, produção de anticorpos e eliminação de células contaminadas. Além dessas diversas células que acabamos de ver, no sangue também está presente diversos fragmentos ou partículas chamadas de plaquetas ou trombócitos, que são de extrema importância, pois elas atuam no processo de coagulação sanguínea em qualquer situação de sangramento, evitando ou parando hemorragias. Bom, gente, esse foi o resuminho. Quero mais uma vez deixar claro que essa aula foi uma aula bem resumida, para só ajudar você a ter uma leve noção do que a disciplina de hematologia está preparando. Futuramente nós iremos trazer vídeos bem mais aprofundados, falando de cada célula mais especificamente, sua origem, sua linhagem, suas disfunções e as principais doenças relacionadas a ela. Tudo de um jeito tranquilo, divertido e fácil de compreensão. Espero ter ajudado. Boa sorte na trajetória acadêmica, que não é fácil, principalmente para quem segue a área de ciências biológicas. E é nessa que eu fico. Comentem, compartilhem e se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que a gente responde. Obrigada. Até já!